trono, e ele procurou aqui embaixo alguém para libertar o seu povo das mãos de Faraó. No entanto, a Bíblia nos declara que Deus escolhe Moisés. Deus escolhe Moisés sem capacidade. Deus escolhe Moisés sem ter nada a princípio atrativo para que ele fosse uma pessoa escolhida pela mão de Deus. No entanto, a Bíblia nos declara que Deus faz um particular com Moisés, assim dizendo: Moisés, você será aquele do qual irá de conduzir o meu povo aquilo do qual já temos preparado. Você será aquele do qual eu usarei de uma maneira forte para ser o guia, o maestro, o canal, o instrumento na minha mão, para que conduza o meu povo até a terra do qual eu já tenho vos prometido. No entanto, Moisés olha para dentro de si, logo bate sobre ele um complexo de inferioridade. Ele olha a Deus: eu não tenho poder, eu não tenho graça, eu não tenho unção, eu não tenho sabedoria, eu não tenho palavra, eu não tenho nada para o Senhor me escolher. Mas Deus, quando escolhe, acabou, e não há quem possa revogar, porque quando Deus escolhe alguém, Ele não vê por fora, Ele vê por dentro, e por dentro o coração de Moisés era perfeito a ser usado na mão de Deus. E a Bíblia nos conta que logo Deus responde para Moisés com poder, logo Deus responde para Moisés com unção, e dá autoridade e graça, e mostra para Moisés que Ele chamou a ele naquele momento. E a Bíblia nos declara mais que Moisés ali, desacreditado, ele começa a criar força, ele começa a ter ânimo, ele começa a ter coragem, ele começa a ter unção, ele começa a ter ousadia, ele começa a ter palavra, e vai em direção àquilo do qual Deus prometeu para com a vida dele. Eu quero agora que você imagine comigo Moisés indo em passos largos e verdejantes a promessa do qual outrora Deus prometeu para a vida dele. Passa então Moisés com o coração acelerado, feliz, alegre, contente. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa a alguém, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai constituir, que Deus vai levantar, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente fica contente, e a gente começa a caminhar em passos largos, acelerar rápido em direção à promessa de Deus na nossa vida. E aqui está Moisés caminhando rápido para alcançar aquilo do qual outrora Deus prometeu que acontecesse na vida dele. Mas a Bíblia nos diz que esse mesmo Moisés que está feliz, esse mesmo Moisés que está alegre, esse mesmo Moisés que está contente, esse mesmo Moisés que está em direção rápida à promessa de Deus na vida dele, lá na frente ele começa a se desanimar, ele começa a ficar cabisbaixo. Por quê? Porque ele sente o peso da chamada, ele sente o fardo da promessa, e o povo começa a cobrar Moisés: você nos trouxe a esse deserto, e aqui não tem bebida, aqui não tem comida, aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem nada a não ser esse maná. Então Moisés, que outrora estava feliz, Moisés que outrora estava com o coração acelerado, pronto para receber aquilo do qual outrora Deus prometeu a ele, ele começa a ficar triste, ele começa a recuar, ele começa a sentir o fardo, e ele ajoelha diante de Deus assim dizendo: Deus, por que fizesse mal ao teu servo? E por que não achas mais graça diante aos meus olhos? Por que colocaste sobre os meus ombros o fardo de todo esse povo? Pai, esse fardo é pesado demais para mim, sozinho eu não vou aguentar. Aleluia, Jesus. Aqui tem pessoas do qual Deus fez promessa há anos. Maravilha. Deus usou alguém em revelação, em visão, em profecia, na palavra, ou talvez falou particularmente contigo, dizendo que Ele iria fazer algo na tua vida, dizendo que algo extraordinário iria te acontecer, e você iria ser usado para fazer isso, aquilo, outro lá, e você recebeu aquela, você guardou a promessa aqui dentro, mas houve um detalhe na sua vida. Ao decorrer de toda a sua caminhada com Deus, você começou a sentir o fardo, o peso da promessa. E esse peso da promessa, muitas das vezes, você olha para dentro de si, você vê que você anda e nada se realiza. Você vê que você caminha
caminha e nada acontece. Você vê as pessoas ao seu redor contando vantagens, contando isso, que recebeu aquilo outro, e você que está aí hoje sentado e já viu muitas pessoas falarem isso, aquilo outro, você até glorificou a Deus, mas aonde está o cumprimento da promessa? Aonde está aquilo do qual outrora Deus te prometeu? Aleluia, Deus de maravilha. Aonde está aquilo do qual outrora Deus falou que iria fazer na tua vida? Aonde está aquilo do qual outrora você sonhou e conversou naquela noite com Deus? Aí está você tentando entender, porque às vezes você chora mais do que sorri, você é mais perde do que ganha, você é mais derrotado do que vitorioso. É nesse detalhe do qual Deus está te aprovando, em dor, para ver se você vai aguentar até o fim daquilo do qual outrora Ele prometeu para ti. Aleluia, Deus. Há pessoas aqui nessa noite que estão no início, há pessoas aqui nessa noite que estão na metade, há pessoas que estão aqui nessa noite já no fim, pronto para agarrar a promessa. E há um detalhe, qual? É no fim que as coisas se apertam, é no fim que as coisas ficam mais doídas,